A paz, Senhor, vamos comentar um texto bíblico que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 5, que diz: Saiu uma voz do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos que é uma ordem que está saindo do trono de Deus, um chamado para nós louvarmos a Deus. Louvai ao Senhor Deus, louvai ao nome de Deus, vós todos que o temeis, né? Você teme a Deus de verdade? Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, devemos servir a Deus com temor e com tremor. Isso não quer dizer que nós devemos ter medo de Deus, não, porque nós não podemos dizer, não, ninguém pode se aproximar de Deus, não, Deus está muito elevado, a gente não pode dizer que é filho dele, não pode chamar ele de nosso pai. Quando a gente ora, ele não chega perto da gente, ele não ouve, porque ele está muito afastado da gente, ele é muito santo, a gente é muito impuro. Realmente Deus é muito santo, ele é a plenitude da santidade, e nós somos, como disse o profeta Isaías, imundo. O melhor das nossas obras é como o trapo de imundícia. Mas isso enquanto o homem não conhece a Deus. Porém, quando o homem conhece a Deus, quando o homem se dispõe a servir a Deus, quando o homem se dispõe a abandonar o pecado, a fazer a vontade de Deus, mediante a sua palavra, mediante o seu Filho Jesus, este homem passa a ser considerado como justificado, como lavado, como redimido, como purificado pelo sangue de Jesus, e também esse homem agora passa a ser justificado pelo sangue de Jesus, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a justiça de Cristo, todos nós nos tornamos justos. E agora nós fomos chamados para quê? Para abandonar o pecado, pensar nas coisas que são de cima, abandonar as coisas que Deus não se agrada e viver uma vida de louvor e adoração, temendo a Deus, né? Temendo no sentido de não pecar contra Ele, não de ter medo, né? Tremendo diante dele, sabendo que somos pequenos, que ele é grande e que nós não podemos ordenar para que ele obedeça, pelo contrário, devemos nos humilhar diante dele, mas o louvor nos é cobrado. O que é que a Bíblia diz? Dizia o que? Louvai ao Senhor, vós todos os seus servos que temeis tanto